Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o nono vídeo do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O texto ainda traz sobre a indulgência. E ele nos traz que, independente de quais forem as faltas alheias, que sejamos sempre indulgentes. A gente deve sim julgar com severidade as nossas ações. E aí então o Senhor será indulgente conosco da mesma forma que formos com os outros, com os outros. E que a gente possa sustentar os fortes, incentivando-os à perseverança, fortificar os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Que a gente seja indulgente, né? Ajudando também, aprendendo, né, a perdoar as faltas alheias e também no sentido de passar uma força, né, para os mais fracos, né, de ensinar, não ensinar, mas compartilhar o que sabemos, né? Quando traz aqui, mostrando-lhes a bondade de Deus. De que forma? Mostrando no sentido de aprender e passar, compartilhar alguma coisa que eu sei. Que possamos mostrar a todos o anjo da contrição, estendendo-lhe suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não pode ver o que é impuro. Olha que mensagem mais linda, né? E que a gente possa compreender toda a misericórdia infinita do nosso Pai. E nunca, nunca, nunca nos esqueçamos de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas nossas ações. Perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Então a questão é: não adianta eu só ter um discurso bonito, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo as dos outros. Não adianta eu dizer e não fazer, né? É fácil o diálogo, né? É fácil a palavra, é fácil o verbo, mas a ação é bem mais complicada. Mas que a gente possa sim ter o que eu sempre falo, a boa vontade, a iniciativa, porque mesmo que eu ainda não consiga fazer o que precisa ser feito, mas eu tenho a intenção, Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que eu estou sentindo, Deus sabe a minha real intenção. Então, que a gente busque compreender bem o valor dessas palavras sublimes, porque são palavras lindíssimas, né? De um valor assim que toca o coração da gente. Mas é isso, tem que vir para o coração, para a ação, porque elas são admiráveis não somente pelas letras, né? Pelo dizer, pela poesia das palavras, não, mas pelo valor que elas contêm, né? De sim, eu tô dizendo, mas eu vou fazer, né? Perdoar as nossas ofensas como perdoamos os nossos ofensores. Então eu quero que Deus me perdoa como eu perdoei o meu ofensor. E eu tô perdoando o meu ofensor? Quando nós estamos pedindo perdão a Deus, o que estamos realmente solicitando, pedindo para Ele de fato? Somente o esquecimento das nossas faltas? Porque o que acontece? Somente o esquecimento não traz aprendizado, não traz recompensa. Porque se Deus se contentasse de esquecer, somente esquecer as nossas faltas, Ele não nos puniria. Ok, a gente não quer ser punido. Porém, também não haveria recompensa. Porque a punição no sentido não é no punição de castigo, mas no punição de que algo me traga o aprendizado. Ok, eu cometi uma falta. Ok, e tudo bem, a gente tem que enxergar isso sem tanta culpa. A gente, não é a culpa, é a responsabilidade, entende? Eu tenho que olhar o que eu fiz, a falta cometida e olhar aquilo não com culpa, mas com responsabilidade e dizer: ok, e agora o que eu preciso aprender com isso? E ter esse olhar e não deixar cair no esquecimento e não, tipo, ficar carregando culpa. Não adianta carregar culpa e não fazer nada, entende? É olhar, assumir a responsabilidade que me cabe naquela falta e ir em busca de aprender. A recompensa, ela não pode ser pelo bem que não fez
e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as nossas transgressões, pedimos o favor de sua graça para não cairmos de novo. Então, tem muita situação difícil. Então, Deus, me ajuda, não me deixe cair em tentação. Só que sempre, gente, eu tenho a responsabilidade de fazer a minha parte. E a força necessária para entrarmos numa nova senda de submissão e amor, na qual poderemos juntar a reparação ao arrependimento. Então, eu tenho aquela questão: quando acontecer isso, a falta cometida, olho o que eu preciso aprender. A questão do arrependimento, a questão do aprendizado. Não adianta, tudo bem, ok, eu fiz, eu errei. O que eu preciso fazer agora? E em busca, né, olha aqui como que traz o texto, uma nova senda de submissão, uma nova senda de aprendizado, né? Buscar algo para acrescentar. Quando perdoarmos aos nossos irmãos, mais do que quando perdoamos, né? Quando a gente for perdoar os nossos irmãos, mais do que esquecer as faltas, porque a gente, mais do que esquecer o que aconteceu, porque o esquecimento ele é muito rápido com o outro, né? Eu esqueço, mas daqui a pouco eu tô lembrando. Então, não adianta só esquecimento, que além de esquecer, eu posso acrescentar amor ao perdão. Então, que eu perdoe, mas com amor, que seja um perdão com amor, e não um perdão do tipo, tá, já esqueci tudo mais, porque isso não funciona. O nosso esquecimento para esse tipo de falta é muito tênue, sabe? Ele fica muito na mente. Aí eu olhar para aquela pessoa e de repente vem à tona. Qualquer coisinha eu trago à tona. Só que quando eu perdoo com amor, aquilo sai do meu coração, aquilo limpa, aquilo se transforma em coisa boa, em amor, né? Então não é um perdão que fica muito aqui, é um perdão daqui. Tem que ter amor ao perdão. E que a gente possa fazer por esse irmão o que nós pedimos para que o nosso Pai faça por nós, né? O nosso Pai amado, o nosso Pai celeste, o nosso Pai divino, nosso Criador, porque eu peço para o meu Pai muitas coisas diante da falta que eu cometi. Eu peço um determinado perdão. Só que quando é para eu fazer pelo outro, perdoar o outro, eu não uso a mesma, sabe aquela coisa de usar a mesma moeda? Eu quero que Deus use de um tipo de julgamento para comigo, mas eu não uso esse tipo de julgamento para com o outro. Eu peço perdão para Deus para mim, quero que tudo, mas quando é para o outro, é muito limitado. Então, que eu possa, o tipo de perdão, né? O que eu possa fazer por esse irmão seja a mesma coisa que eu estou pedindo que Deus faça por nós. É a mesma moeda. Que a gente possa buscar substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Entende? A cólera, a raiva, mancha, pesa, dói, machuca, envenena. Enquanto o amor limpa, purifica. Isso não é lindo demais que a gente possa ter um olhar muito aberto, muito presente, muito consciente, muito desperto para isso. Que comece em mim, tem que começar em mim o que eu busco no próximo, o que eu busco no outro. Essa caridade ativa que Jesus tanto nos ensinou, sabe? Ele nos ensina até hoje. E ele nos ensinou de que forma? Através do seu exemplo. Jesus nos ensinou, não foi só falando, foi fazendo, demonstrando. E ele pregou essa caridade por todo o tempo em que vivia aqui, enquanto corpo físico, enquanto os olhos físicos podiam ver isso. E mesmo hoje, que é visível somente pelos olhos espirituais, pelos olhos do Espírito, ainda ele prega sem cessar, através de tanto conteúdo que a gente se depara. Então, gente, é isso. Sabe, que a gente possa usar de indulgência, que a gente possa usar de perdão, mas um perdão com amor, um perdão que purifica, sabe? E e eu vou finalizar com essa frase porque foi lindíssima, que busquemos substituir a cólera, a raiva que mancha pelo amor que purifica. Isso é uma frase que eu vou deixar para vocês refletirem juntamente com todo o texto. É difícil?
essa caminhada tá? Mas não é impossível. E a gente sempre tem conteúdos que nos ajude. O Raimundo tá com vídeo todo dia, sabe? Com conteúdo todo dia no Instagram. A Agenda Espírita Brasil também tem conteúdos lindíssimos no site. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito conteúdo. O Raimundo tem estudos também lá no centro. Então, gente, como eu costumo dizer, só não aprende quem não está disposto a de se fazer um esforço. Mas é um esforço que vale a pena. Porque para a gente carregar raiva e cólera e tudo mais que a gente carrega também, tem que se fazer um esforço. Só que é um esforço que dói, que aprisiona, que machuca, que adoece. E enquanto o esforço de buscar, ele vai limpando, vai purificando. Não é uma coisa que é do dia para a noite. É o tempo. Quando você vê, você vai se sentir mais leve. Deus abençoe grandemente o seu dia. Um beijo no seu coração. Muitos beijos de luz e gratidão.